Oi, gente, tudo bem? Olha só, esse é o nosso primeiro vídeo do ano e aproveitando aí o Volta às Aulas, eu trouxe para vocês o passo a passo, onde eu mostro como eu confecciono esse estojo aqui. É um estojo do modelo tradicional, vocês podem ver aqui, tá? Mas ele tem um diferencial que é essa montagem aqui dos tecidos, olha só. Então, no vídeo eu mostro para vocês como eu fiz essa montagem dos tecidos e dou dicas de como vocês podem fazer outras montagens para utilizar outros tecidos, tá? A ideia principal é utilizar aqui, gente, pedaços, né? Retalhinhos de tecido que vocês tenham aí, tá? Não vai muito material, é uma peça simples de fazer, tá? Rápida e muito fácil. E assim, que eu acho que vai ser um sucesso aí no ateliê de vocês também, tá bom? Lembrando que todos os materiais que eu utilizei para fazer esse estojo aqui, vocês encontram lá na loja Boutique do Patchwork. Então eu convido vocês a visitarem a loja lá. Tem muita coisa boa, muita coisa bonita, tá bom? O pessoal lá atende com muito carinho, muita qualidade, tá bom? Então eu espero que vocês gostem. E se vocês fizerem o estojo, marquem a gente, nós vamos ficar muito felizes de ver o trabalho de vocês, tá joia? Oi, gente, eu vou iniciar o vídeo do estojo explicando para vocês sobre o molde, tá? O molde que vai ser disponibilizado, ele tá dessa forma aqui, olha. Ele tá dessa forma. O que vocês vão fazer? Se vocês quiserem fazer apenas com uma estampa, vocês vão pegar o molde, colocar num outro papel, riscar, depois vocês vão espelhar o molde, riscar, e aí vocês vão recortar, tá bom? Mas, se caso vocês quiserem fazer com um lado de cada estampa, igual eu ensino no vídeo, basta que vocês utilizem só esse lado aqui, né, que é o que vai ser disponibilizado, e aí vocês recortem um pouco maior, né, aproximadamente 2 centímetros maior, na lateral e na altura, para poder fazer as metades e aí estruturar a peça, tá joia? Aí agora a gente vai confeccionar o estojo. Oi, gente, tudo bem? Então, olha só, pra gente começar a confeccionar o nosso estojo, vou mostrar pra vocês como fazer a montagem dos lados dele, tá bom? Aqui eu tenho 4 quadrados com 18 centímetros de lado, tá bom? A ideia é legal porque aqui vocês podem aproveitar pequenos pedaços de tecido que vocês tiverem aí, tá? Nesse caso aqui eu usei 2 estampas, mas vocês podem usar 4 estampas, usar até mais e diminuir o tamanho dos cortes para colocar tudo no seu estojo, tá bom? Aí vamos pensar o seguinte, são 4 pedaços, nós vamos pegar os tecidos, colocar frente com frente, assim, e passar uma costura aqui, tá? Esse aqui eu já fiz a costura, tá? Então ficou dessa forma. Esse aqui depois eu vou lá na máquina fazer aqui também. Então ele vai ficar assim na hora que eu costurar, certo? Só que a gente tem que atentar, porque no caso aqui a gente tá com uma estampa que ela tem sentido. Então, para o nosso estojo não ficar de cabeça para baixo, a gente vai ter que atentar a isso. Esse aqui é um lado do nosso estojo e esse aqui vai ser o outro. Então, depois que a gente estruturar esse tecido na manta, a gente tem que posicionar ele assim. Imaginar que ele vai ficar desse jeito aqui, tá? E o zíper vai passar aqui no meio, certo? Eu vou lá na máquina, passar a costura aqui, igual eu passei aqui. E depois eu já vou colocar esse tecido em cima da minha manta. Vou fazer a marcação do molde, vou riscar, vou passar uma costura de segurança para já ficar pronto. Se você quiser, nesse momento também, você já pode fazer um matelassé ou um quilt livre, tá bom? Gente, então eu fui lá, estruturei meu tecido na manta, viu? Eu fiz umas costuras aqui para fixar melhor. Eu sugiro que vocês façam também, porque é sempre bom a gente fixar bem o tecido, né? Na hora que a gente estiver fechando as caixinhas de leite, para ele não abrir aqui
e acabar atrapalhando a sua peça. Então, aí, esses aqui são os dois lados, né? Eles vão ficar assim, ó. Né? E o nosso zíper aqui no meio. O molde vai estar pra vocês assim, tá, gente? Então, o que que eu fiz nesse caso, onde eu usei dois tecidos? Eu peguei aqui a costura, né? Onde que eu fiz a costura, posicionei o molde, risquei, espelhei o molde, risquei. Depois eu fui lá e fiz uma costura de segurança, depois uma tilacê, depois do quilt, tá? Então, ficou assim. Se vocês quiserem, vocês já podem, pra quem usa, né, no caso, etiqueta de couro, vocês vão achar só o meio aqui, acho o meio aqui, deixa eu ver, tem 7 centímetros, então vocês meçam 3,5 aqui, façam um risco, posicionem ela aqui, tá? Se você usa só aquela etiqueta de cetim, basta que você posicione ela aqui nesse cantinho, vai ficar bom, tá bom? Eu não falei pra vocês ainda, mas nós também cortamos aqui 2 vezes, né, o molde, também espelhado, pra fazer o forro do nosso estojo, tá bom? Então, 2 vezes aqui. E nós também vamos precisar de 26 centímetros de zíper. Mais algumas informações sobre o nosso estojo, tá, gente? Além do zíper de 26 centímetros, nós vamos precisar de um cursor, tá? E 2 puxadores. Esses puxadores eu faço da seguinte maneira. Eu corto uma tirinha de tecido, medindo 6,5 por 14. Na largura de 6,5, eu dobro ao meio e dobro novamente. Ele vai formar uma tirinha. Então, eu vou na máquina e passo uma costura bem na beiradinha dos 2 lados, dobro ao meio, corto, faço uma costura, a outra metade eu também dobro ao meio e faço uma costura. Eu gosto dele assim, tá? Mais estreitinho, porque é mais ou menos, praticamente a largura que fica aqui no zíper na hora que a gente termina de fazer a costura. Então, ele vai ficar bem aqui assim, ó, bem certinho aqui, bem no canal, entendeu? Outra informação importante é que, para esse estojo, que é um tamanho padrão, um tamanho convencional, o tradicional, eu uso a manta R2. Pro estojo que é menorzinho, aquele estojo que é mais estreitinho, que é o palito, eu já acho melhor usar a manta R1. Essa aqui eu usei a R2, tá bom? Então, o que que eu vou fazer agora? Eu vou lá na máquina, vou me atentar aqui para a posição da minha estampa, olha só, tá vendo? Então, eu vou lá na máquina, eu vou pegar o meu zíper, vou colocar direito com direito aqui, tá bom? E vou fazer uma costura aqui, depois eu vou pegar o meu forro, colocar por cima, fazer essa costura. Sugiro fazer a costura pelo lado da manta, porque senão vai escorregar e vai ficar torto. Depois que eu fizer esse lado, eu vou pegar o meu outro lado do estojo, posicionar o zíper, fazer a costura, vir com o meu outro forro, posicionar e fazer a costura. Eu já volto pra mostrar pra vocês. Gente, então eu fui lá na máquina, né? E costurei o zíper aqui, viu? Eu gosto de fechar ele do lado direito pro esquerdo, então eu deixo esse lado aqui maior, tá? Então, agora nós vamos colocar o cursor, tá bom? Nós vamos... Eu gosto de fazer um dentezinho aqui. E aí, eu coloco o cursor. Seguro assim. E vou até o meio da peça, tá bom? Depois, a gente vai lá na máquina. Vai posicionar os puxadores aqui. Um aqui. E o outro aqui, tá? E passar uma costura. Gente, eu fui lá e fiz a costura aqui dos puxadores, tá? Sugiro a vocês
que selem esse zíper aqui com fogo, tá? Então, eu tiro essa rebarba que ficou aqui, deixo um pouquinho, eu deixo um pouquinho de zíper sobrando. E aí, eu venho aqui e só dou uma selada com isqueiro, tá? Pra evitar dele ficar desfiando, olha só. Então, vem aqui, dou uma seladinha. Então, agora a gente já pode fechar nossa peça, tá? Nós vamos pegar, fazer esse movimento aqui, tá? E lá na máquina. Nós vamos lá na máquina agora. Vamos passar uma costura aqui na lateral. Tanto na parte do corpo, tá? Quanto na parte do forro. Tá? Ops. Aí, a gente vai passar uma costura aqui, aqui, aqui e aqui. Depois, a gente vai vir passar uma costura aqui. Aqui, a gente vai passar uma costura pequenininha, aqui e aqui. Vai deixar um espaço grande para poder desvirar a peça. Só depois que a gente fizer essas costuras que eu falei, que nós vamos fazer a costura das caixinhas de leite, tá bom? Olha só, as costuras que eu falei foram feitas, agora nós vamos fazer as costuras das caixas de leite. Então, para cada caixinha de leite, nós vamos fazer esse movimento aqui, ó, tá? Vocês façam esse movimento e tentem colocar cada uma das costuras para um lado diferente, para ficar mais suave na hora que a máquina passar. E pra costura ficar mais... não ficar tão grosseiro, né? Aí, vocês façam isso aqui, tanto nas partes que tem a manta, né? Aqui assim. Quanto nas partes que tem só o tecido de forro, tá? Aqui também, vocês podem pegar essa, né, essa partezinha aqui, ó. Bem o centro aqui e colocar aqui na direção do canalzinho do zíper, tá bom? E aí, é só ir lá na máquina, tá? E passar uma costura com um pé de máquina aqui em cada uma dessas partes. Lembrando de deixar esse pedacinho aqui sem costurar pra gente poder desvirar o estojo, tá? Eu vou lá fazer isso aqui e já mostro pra vocês. Eu fui lá na máquina e fiz uma costura pra poder fechar o forro, tá? Eu prefiro fazer a costura, tá? Eu não sei fazer ponto invisível. Então, vocês façam, né, da maneira que vocês acharem melhor. Nosso estojo fica bem espaçoso, eu acho que fica bem bonito, assim, dá um contraste bem legal, tá? Vocês desamassem o estojo, passem um ferro pra poder tirar as marcas, né? Coloquem alguns objetos aqui dentro para poder dar um formato legal para ele. Vocês podem passar o secador também para tirar as marcas aí da caneta, né? Que apaga com calor, tá? E o nosso estojo fica assim, tá, gente? Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês façam bastante aí, tá? Que vocês usem e abusem da criatividade, que vocês misturem mais estampas. Eu acho que é uma ideia bem legal. É uma proposta bem criativa, né? Aí é isso. Espero que vocês gostem e até a próxima.